As sagradas palavras de Meishu Sama transpassam o tempo e o espaço. Por Masaaki Okada, 15 de junho de 2020. Recentemente, Kyosho Sama orientou-nos a denominar os ensinamentos de Meishu Sama como sagradas palavras de Meishu Sama. O termo ensinamento, assim como se compreende a partir da palavra ensino, acaba por expressar uma conotação de moralidade. Ou seja, precisamos seguir conforme os ensinamentos e precisamos agir de determinada maneira. Meishu Sama nos transmite as sagradas palavras a seguir. Pessoas no mundo religioso costumam dizer que o ser humano deve manifestar estes ou aqueles sentimentos. Ou você deve colocar isto ou aquilo em prática. Entretanto, tentar melhorar a mente humana através desses ensinamentos está realmente abaixo da religião. Tudo isto está dentro da esfera da moralidade. Sermão de 15 de fevereiro de 1953. Essencialmente, quando dizemos religião, referimos-nos aos ensinamentos de um fundador. Em linhas gerais, estes dizem que o ser humano deve fazer o bem. Você não pode fazer algo ruim. Você deve respeitar seus pais e você deve cuidar bem de seus pertences. Estes, porém, são só ensinamentos morais, e prender-se a eles não é o suficiente. Sermão de 27 de julho de 1953. A religião possui uma missão peculiar: libertar o espírito de toda a humanidade da infelicidade para sempre. Educação e ensinamentos morais, ética e filosofia. A salvação por elas é temporária. Elas não têm poder para salvar ilimitadamente a alma da humanidade. A missão da religião, 15 de setembro de 1935. O ser humano precisa simplesmente reconhecer a existência de Deus e saber que Ele vê através de tudo. Todo o restante é trivial, ou seja, desnecessário. Todos complicam os ensinamentos religiosos, dizendo coisas como é preciso fazer isso e é preciso agir dessa maneira. Em suma, o ponto mais crucial é: Deus existe. Mas quase ninguém ensina isso. Honestamente, acho que só a Igreja Mundial do Messias diz isso atualmente. Eu nunca ouvi pessoas de outras religiões defendendo isso. Sermão de 27 de fevereiro de 1954. Frequentemente ouço as pessoas me dizerem: a Igreja Mundial do Messias não tem nenhum ensinamento, não é? Elas dizem coisas como esta por considerarem nossa religião uma religião comum, como as que podem ser encontradas na sociedade atual. Para dizer a verdade, não somos uma religião. Portanto, não precisamos de nenhum ensinamento. Para ser sincero, eu não gosto da palavra ensinamento, pois o que fazemos não pode ser explicado através de ensinamentos. Desde tempos antigos, muitas religiões tiveram seus ensinamentos, e muitos são considerados dignos de respeito. No entanto, ensinamentos são simplesmente explanações. Eles não salvam ninguém. Sermão de 6 de março de 1954. Meishu Sama afirma claramente: não precisamos de nenhum ensinamento. O que fazemos não pode ser explicado através de ensinamentos. E eles, os ensinamentos, não salvam ninguém. Além disso, ele também afirma que os dizeres pratiquem boas ações e pensem desta maneira fazem parte da esfera da moralidade, que a moral, a ética e a filosofia proporcionam somente uma salvação temporária, que elas não são capazes de libertar o espírito de toda a humanidade da infelicidade para sempre e salvar ilimitadamente a alma da humanidade. Até hoje, em se tratando de ensinamentos de Meishu Sama, será que não acreditávamos que neles estava escrito que você deve colocar isto ou aquilo em prática?
nós dizíamos que temos que ter gratidão e que precisamos fazer o bem ao próximo, justificando que isso era ensinamento de Meishu Sama. Porém, Meishu Sama afirma que o costume de dizer o ser humano deve manifestar estes ou aqueles sentimentos é um ato moral, que está abaixo da religião. Ele também diz: todos complicam os ensinamentos religiosos, dizendo coisas como é preciso fazer isso e é preciso agir dessa maneira. Melhor dizendo, ele nos deixou as seguintes sagradas palavras. Em suma, o ponto mais crucial é: Deus existe. Mas quase ninguém ensina isso. E honestamente, acho que só a Igreja Mundial do Messias diz isso atualmente. Antes de qualquer coisa, o próprio Meishu Sama não se referia aos textos que ele próprio escreveu usando a palavra ensinamento. Quase sempre ele utilizava a expressão Goshinsho, escrituras divinas, ou seja, algo que fora escrito por Deus. Com relação a livros escritos por ele, como o Evangelho do Paraíso e Coletânea sobre a Fé, Meishu Sama os chamava de escrituras divinas. Então, o mais adequado seria chamarmos os livros escritos por Meishu Sama de escrituras divinas. Entretanto, os ensinamentos, melhor dizendo, as sagradas palavras que Meishu Sama nos legou, não se limitam aos textos que ele escreveu. Meishu Sama compôs 5.500 salmos, escreveu muitas caligrafias, além de ter feito uma quantidade muito grande de sermões. Em tudo isso, ou seja, em cada palavra e em cada letra, está imbuído o sentimento de Meishu Sama, a sagrada vontade de Deus que chegou à Terra através de Meishu Sama. Qual seria, então, o melhor termo para expressar tudo isso? Se usarmos como denominação o termo ensinamentos, como foi feito até hoje, será que, assim como mencionei acima, não acabaríamos enfatizando o lado moral e o ato de ensinar, que não é o desejo de Meishu Sama? Assim sendo, qual é a melhor denominação? Sem sombra de dúvidas, o que de fato existe é que, tanto os salmos quanto as caligrafias, os escritos e os sermões são, sem exceções, constituídos por palavras. É através das palavras sagradas de Meishu Sama que nós sentimos a luz de Deus. Portanto, o ideal não seria chamá-las de sagradas palavras? Acerca de seus ensinamentos, agora denominados sagradas palavras, Meishu Sama diz o seguinte: suspeito que ninguém tenha notado isso, mas não há escritos mais difíceis que os meus. O grau de dificuldade deles é incomparável com outros escritos desde a invenção das letras. Meus escritos e outros temas, 9 de dezembro de 1953. Aqueles que possuem sabedoria iluminada avançada conseguem entender o que está por trás de minhas palavras. Aqueles cuja sabedoria não atingiu certo nível só entenderão minhas palavras como elas são, como foram escritas. Quem não for perspicaz entenderá apenas metade do que eu digo. Pessoas menos perspicazes ainda só entenderão 1/3 ou 1/5. Eis porque é preciso ser capaz de ler o que está por trás de minhas palavras e entender seu verdadeiro sentido. Sermão de 18 de dezembro de 1948. Ao lermos as sagradas palavras de Meishu Sama, será que não pensamos alguma vez que eu consigo compreender ou que eu compreendi? Imagino que muitos já tenham pensado. As palavras de Kyosho Sama são difíceis, mas é fácil entender os ensinamentos de Meishu Sama. Será que existem pessoas que não pensaram dessa maneira? Porém, Meishu Sama afirma claramente que não existe no mundo textos mais difíceis do que os escritos por ele. Além disso, ele afirma: suspeito que ninguém tenha notado isso. Admitamos, definitivamente,
Nós ainda não percebemos o quão difíceis são as sagradas palavras de Meishu Sama. Líamos as sagradas palavras, mas será que não caímos na pretensão de acharmos que havíamos entendido? Será que nem sequer percebemos, ou não havíamos percebido, que caímos na pretensão ou ilusão de acharmos que as compreendemos? Obviamente, talvez sintamos que, aparentemente, as palavras e escritos de Meishu Sama são redigidos com palavras de fácil compreensão. No entanto, Meishu Sama afirma o seguinte: seria fácil se eu pudesse simplesmente escrever o que vejo e sinto. Mas eu preciso escrever algo complexo e profundo em palavras simples. Eis o meu desafio. Meishu Sama e a literatura, 19 de novembro de 1952. Será que nossos olhos não se deixam levar pelas palavras simples? Será que, até hoje, chegamos a pensar que o verdadeiro desejo de Meishu Sama é complexo e profundo? Voltamos nosso coração somente para as palavras simples, achando apenas que Meishu Sama escreveu os ensinamentos com palavras fáceis de serem compreendidas. Será que esta não era a nossa maneira de pensar? Será que até então não ficamos sempre presos ao sentido superficial das palavras, achando que havíamos compreendido e nem chegamos a pensar que precisávamos buscar o que está por trás de cada palavra? E não é só isso. Será que não fizemos com que as sagradas palavras de Meishu Sama, que são algo incomparável com outros escritos desde a invenção das letras, fossem colocadas no mesmo nível do que comumente é dito na sociedade sobre amor, Deus, fé, natureza, educação e arte, como se estivéssemos arrastando até o mundo humano as sagradas palavras de Meishu Sama, que transcendem completamente a inteligência humana? Falamos que isto está escrito nos ensinamentos, ou que isso não está escrito nos ensinamentos. Mas Meishu Sama afirma que de nada adianta compreender da forma como está escrito. Ele diz que, apesar de aparentemente não estar expresso em palavras, temos que compreender o verdadeiro significado do que está por trás de cada palavra. Também diz que precisamos ter sabedoria iluminada avançada. Falando acerca do sentimento de Meishu Sama, não há como determiná-lo somente dizendo que está ou não escrito nos ensinamentos. Precisamos buscar o sentimento de Meishu Sama por trás de cada frase, pois este não está expresso em palavras. Assim sendo, será que existe alguém entre nós capaz de dizer que possui a sabedoria iluminada avançada, ou entende o que está por trás de cada palavra? Será que existe alguém entre nós capaz de dizer que já compreendeu ao menos uma parcela do sentimento de Meishu Sama? Acerca das realizações de Meishu Sama, creio que todos conheçam muito bem o episódio em que lhe disse para um reverendo pioneiro ler suas sagradas palavras 100 vezes. Mas o que Meishu Sama nos diria se lhe falássemos com orgulho que lemos 100 vezes? Eu acredito que ele diria sem pestanejar: ah, se for assim, então leia 1000 vezes. O verdadeiro significado de Meishu Sama ter dito leia 100 vezes é porque, a começar pelos reverendos pioneiros, todos nós, os seguidores de Meishu Sama, tentamos compreender as sagradas palavras pela inteligência e raciocínio humanos, além de cairmos na pretensão de que estamos compreendendo. Aceito isso como uma advertência para todos nós. Aos meus ouvidos, sinto como se a severa voz de Meishu Sama estivesse me dizendo: você acha que lendo 100 vezes vai conseguir compreender minhas palavras? Meishu Sama compôs os seguintes salmos. Se é algo que pode ser visto pelos olhos humanos, você deve pensar: isto não pode ser o vosso plano, a vossa obra. Você, cujos olhos são limitados e imperfeitos, mesmo que olhe para minha obra, jamais entenderá o que ela realmente é.
Estas foram as sagradas palavras que ele nos legou. Somente pelos olhos e raciocínio humanos é definitivamente impossível compreender o sentimento de Meishu Sama. As sagradas palavras não são assim tão simples. Será que Meishu Sama não queria que percebêssemos que é impossível compreender as sagradas palavras pelo raciocínio humano, pela inteligência e compreensão humanas? Se dissermos para Meishu Sama, não entendo nada das sagradas palavras, talvez ele nos diga, parece que você entendeu um pouco. Assim sendo, será que Meishu Sama não compartilhará conosco, por pouco que seja, a sabedoria divina revelada neste momento a ele pelo Senhor Deus? Não sinto, de forma alguma, que Meishu Sama transmite seu sentimento atual às pessoas, inclusive nós também, que pensam da seguinte forma: eis a doutrina de Meishu Sama, e eis o que vem a ser os ensinamentos de Meishu Sama. Não acredito que ele permitiria tamanha presunção da nossa parte. Saibam todos que nas palavras que digo de maneira tão livre, não em minhas simples declarações, mas em cada fragmento e parte delas, está o mistério do segredo de Deus. Dentro das sagradas palavras, aparentemente escritas de forma simples, está escondida a profunda verdade de Deus, que é misteriosa, mística e oculta. Como isto é formidável, inspirador e sublime! O quão superficial era a compreensão que tivemos até hoje acerca dos ensinamentos, melhor dizendo, das sagradas palavras. Assim sendo, será que o desfecho seria: não compreendemos nada das sagradas palavras? Será que realmente não existe uma chave para compreender as sagradas palavras que transcendem a inteligência humana? Será que não existe uma chave que abrirá as portas que desvendarão os mistérios das sagradas palavras de Meishu Sama? Não é nada disso. Meishu Sama afirma o seguinte: ó Deus, a chave, vossa sagrada chave, que pode abrir todos os ensinamentos, já está preparada em vosso glorioso reino. A sagrada chave que desvenda tudo o que foi ensinado até hoje já foi preparada no reino de Deus, no paraíso, não aqui na terra, mas no paraíso. Meishu Sama afirma que a chave já foi preparada. Vejamos o que Kyosho Sama orienta. A origem dos ensinamentos de Meishu Sama e do exemplo que nos deixou em sua vida existe no céu. 13 de junho de 2006. Sua fala é categórica. Em uma única fala, ele explica de forma esclarecedora o mistério imbuído no salmo que citei agora. Kyosho Sama também nos orienta a rogar da seguinte maneira: mesmo que vocês não entendam o significado do porquê é preciso fazê-lo, todos devem retornar ao paraíso e almejar encontrar nele os ensinamentos verdadeiros e vivos de Meishu Sama, compreender seu significado e vivenciá-los, pois é no paraíso que existe o verdadeiro desejo de Meishu Sama. 13 de junho de 2006. Ele disse que, quando subimos ao paraíso, ao reino de Deus, pela primeira vez teremos contato com a verdade dos ensinamentos de Meishu Sama. Será que, até hoje, alguém explicou o mistério escondido no salmo que eu citei agora? Será que teve alguém, até hoje, que nos ensinou sobre o que está oculto na frase "os ensinamentos estão no céu"? Em profunda reverência e respeito, não há como não pensar que Kyosho Sama chegou a esta cognição. A mesma cognição de Meishu Sama. Não pela sua capacidade como ser humano, mas graças à força de Meishu Sama, que está vivo dentro de Kyosho Sama. Precisamos pensar. Através de Kyosho Sama, Meishu Sama está nos ensinando e orientando, agora, sobre o verdadeiro significado das sagradas palavras que transcendem a inteligência humana. Este é o verdadeiro ensinamento: revelar o mistério, que não pode ser explicado
pela lógica humana. Assim como Meishu Sama afirma neste salmo, será que o que está esclarecendo o mistério que Meishu Sama nos legou não são as orientações de Kyosho Sama? Será que Kyosho Sama não está agora nos transmitindo os verdadeiros ensinamentos de Meishu Sama, as suas sagradas palavras? Meishu Sama, no dia 5 de junho de 1954, disse: "De minha parte, eu me tornei muito mais jovem. Fala-se sobre o nascimento do Messias, pois o Messias nasceu. Não são somente palavras. Isto é um fato. Eu próprio fiquei surpreso. Não é reencarnação, mas sim nascer de novo." O pronunciamento que começa com estas palavras, as sagradas palavras, ao anunciar o nascimento do Messias, pode ser considerado a síntese das sagradas palavras de Meishu Sama. Ao mesmo tempo em que se trata da síntese das sagradas palavras, creio que o seu conteúdo transpassa todas as sagradas palavras, preenchendo-as por completo. Em outras palavras, podem ser consideradas o ápice das sagradas palavras. Isto porque Meishu Sama não as disse de forma repentina em seu último ano de vida na Terra. No ano novo de 1935, na cerimônia de fundação da nossa religião, no primeiro dia de vida da nossa religião, Meishu Sama anunciou claramente que a missão da nossa religião é o nascer de novo. Hoje, os modelos das duas grandes civilizações, a vertical e a horizontal, já foram mais ou menos concluídos. E o que acontecerá com elas será a missão da nossa igreja. Agora, no plano pré-determinado por Deus, essas duas grandes civilizações serão unidas e tornar-se-ão uma só. Isso acontecerá no Japão, e a hora se aproxima. Para ser mais específico, teremos uma união entre homem e mulher. O noivo é o Oriente e a noiva é o Ocidente. Eles irão se casar e o padrinho desse casamento é Kanon. Nascerá uma criança e ela será a verdadeira civilização, o mundo ideal pelo qual a humanidade tanto espera, o paraíso terrestre e o mundo de Miroku. A realização deste matrimônio e o nascimento desta criança é o maior projeto jamais visto pela humanidade. E a força para avançar esse projeto é o poder de Kanon. A construção do mundo da grande luz divina, 1º de janeiro de 1935. Meishu Sama diz que o Oriente, que é o noivo, e o Ocidente, que é a noiva, vão se casar e nascerá uma criança. Ele diz que essa criança, repito, essa criança é o paraíso terrestre pelo qual a humanidade tanto espera. Meishu Sama também diz que a força para avançar esse projeto é o poder de Kanon. Todavia, Kanon já se tornou Messias e, portanto, essa criança nascerá através do poder do Messias. Meishu Sama afirma tratar-se do maior projeto jamais visto pela humanidade. O plano para com a humanidade, estabelecido por Deus desde os primórdios. Quão magníficas são estas sagradas palavras! Quão profunda é a vontade de Deus que nos é transmitida através de Meishu Sama! A semente do ápice das sagradas palavras do nascimento do Messias, que é a síntese da obra divina de Meishu Sama, já havia nos sido confiada por Meishu Sama no alvorecer da fundação da nossa religião, no seu primeiro dia de existência. Será que Meishu Sama não carregou consigo as sagradas palavras ditas por ele no momento da fundação da nossa religião? Desenvolveu a obra divina e, no ano anterior à sua ascensão, concretizou este grandioso empreendimento com seu próprio corpo ao anunciar o ápice de suas sagradas palavras? O início da obra divina de Meishu Sama, no dia 1º de janeiro de 1935, e o anúncio do nascimento do Messias, a síntese da obra divina de Meishu Sama, no dia 5 de junho de 1954, tem uma linha direta ligando um ao outro. Ou seja, será que o sentimento do nascer de novo não está transpassando todos os salmos de Meishu Sama
Suas caligrafias, escritos e sermões? Cada verso de seus salmos, cada ideograma de suas caligrafias, cada letra de seus escritos e cada palavra de seus sermões é transpassado pelo plano de Deus. O sentimento de Meishu Sama, que é fazer nascermos de novo através do poder do Messias. Esta é a vontade de Deus e o desejo de Meishu Sama. Além disso, Meishu Sama não se referiu a isso dizendo tratar-se de algo que se limitava a ele. Meishu Sama disse claramente que a missão da nossa religião é servir na obra que faz nascer filhos através do poder do Messias. Ele disse claramente que se trata da nossa missão. Kyosho Sama tem dito que, seguindo os passos de Meishu Sama, cada um de nós também precisa nascer de novo como filhos de Deus, Messias. Mas certamente isto não é algo que Kyosho Sama está dizendo de forma repentina. Isto é algo que Meishu Sama demonstrou para nós no primeiro dia da fundação da nossa religião. Algo que ele nos confiou. Porém, eu preciso falar sobre um ponto ainda mais importante. Esse ponto é nascer de novo. São palavras que foram ditas por Jesus Cristo, o Santo de Nazaré. Um legado dito 2000 anos antes de Meishu Sama. Na Bíblia consta: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João, capítulo 3, versículos 1 ao 8. E, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículos 11 ao 15. Não consigo deixar de sentir que existe uma inexplicável convergência entre as palavras de Jesus e as sagradas palavras de Meishu Sama. Ao pensar na glória de Deus que está preparada no paraíso, mencionada por Jesus e Meishu Sama, sou levado a admitir que há nela algo imensurável. Com profundo respeito e temor, precisamos aceitar que nascer de novo como filho de Deus, através do poder do Messias, é a chave, a verdadeira vontade de Deus, para abrir todos os ensinamentos que foram preparados no paraíso, no reino de Deus, e que esta chave transpassa o tempo e espaço de 2000 anos, transpassa Meishu Sama e Jesus Cristo e transpassa todos nós, preenchendo o mundo inteiro. E não só isso, todo o universo. Recentemente, passamos a chamar os ensinamentos de Sagradas Palavras. Mas antes de tudo, ao lermos tanto as Sagradas Palavras de Meishu Sama, como as palavras de Kyosho Sama e a Bíblia, devemos aceitar com obediência que o seu conteúdo não pode ser compreendido pela inteligência humana. Além disso,
como a chave para compreender os ensinamentos existe no reino de Deus? Será que não devemos subir aos céus, carregando conosco o sentimento de nascermos de novo através do poder do Messias, que transpassa tudo e todos, e termos contato com essas palavras? Meishu Sama afirma que o filho que nascerá de novo é, em outras palavras, o paraíso terrestre. Em 1954, esse Meishu Sama nasceu de novo como o Messias. Por conseguinte, Meishu Sama é o protótipo do paraíso terrestre pelo qual devemos ter muito respeito e dar máxima importância. Assim sendo, precisamos pensar que a construção do paraíso terrestre é realmente fazer com que toda a humanidade siga os passos de Meishu Sama, expandindo com isso a sagrada obra do nascer de novo, através do poder do Messias. Deus determinou que fará seus filhos nascerem através do poder do Messias. Com indescritível alegria, vamos servir neste que é o maior projeto jamais visto pela humanidade. Obra esta que consiste na salvação que supera totalmente a inteligência humana, a qual Meishu Sama realmente confiou a todos nós, que foi pela primeira vez esclarecida por Kyosho Sama.